então dar início a esta apresentação, que terá como primeiro interveniente o Presidente da Junta de Freguesia de Besteiros, o Nogueira. Segue-se também uma reflexão sobre o desemprego jovem, essa ficará a cargo do nosso camarada Presidente da JS Paredes, o José Lixá. Teremos ainda uma abordagem sobre todos os apoios que existem para combater o desemprego, que ficará a cargo do Presidente da Comissão Política do PS Paredes, Alexandre Almeida. Vamos ter também um período de debate, onde todos são convidados a participar, e o encerramento ficará a cargo do nosso líder da Assembleia Municipal, o Dr. Batista Pereira. Eu daria a palavra, em primeiro lugar, ao Vítor Nogueira, Presidente da Junta de Freguesia de Besteiros. Ora, antes de mais, boa noite a todos. Eu quero ser breve, porque realmente isto é uma iniciativa do PS, do qual eu faço parte, e acolhi com todo o gosto esta iniciativa, principalmente sendo ela realizada na nossa freguesia de Besteiros, porque muita gente não conhecia este espaço, que é da Comissão Fabriqueira, portanto, que é o Centro Paroquial, que penso que é um espaço agradável, desde o qual eu agradeço já na pessoa do seu padre João. Quero agradecer a presença de todos, sabendo nós que realmente o desemprego é um flagelo a nível mundial, Portugal não foge à regra, e o Conselho de Paredes, infelizmente, também não foge à regra, e muito mal. Tenho a informação de que Paredes é do conselho mais afetado pelo desemprego no Val de Sousa, portanto, isso é normal. Portanto, nós recebemos realmente com agrado esta iniciativa, temos todo o gosto em recebê-los cá e espero que realmente saiam daqui com algumas conclusões das ajudas que neste momento o Governo está a dar e que vão ser explicadas posteriormente pelos nossos colegas. Espero que realmente seja vantajoso para nós todos. Era só. Vamos passar a uma reflexão sobre dados estatísticos do desemprego a nível nacional, mais concretamente aqui em Val de Sousa. Eu daria a palavra ao camarada José Lixá, que é Presidente da JS Paredes, também Presidente da Associação dos Jovens Autarcas Socialistas, é um empresário, também estudante, portanto ele próprio poderá abordar melhor este tema, que é jovem, tem esse conhecimento aprofundado sobre a juventude e, neste caso, sobre o desemprego que afeta os jovens. E também professor oficial de contas, é economista, está prestes também a terminar a sua licenciatura em Direito, uma pessoa que está por dentro destes assuntos, habituado na sua área de consultor de empresas, a lidar com os incentivos existentes, aos apoios financeiros, na criação dos próprios empregos, portanto, uma área que ele domina e será certamente muito importante aquilo que vamos ouvir. Ora, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a mesa da pessoa do Sr. Presidente da Junta de Besteiros, que nos honra aqui com a possibilidade de fazer esta apresentação aqui na sua freguesia. Gostaria também de deixar um agradecimento à Comissão Fabriqueira da Igreja por nos ceder este espaço muito bom para este tipo de eventos, talvez até mesmo dos melhores do Conselho de Paredes, e desde já o nosso muito obrigado. E depois agradecer a presença de todos, e sobretudo dos jovens, tendo em conta que é uma sexta-feira e com a temperatura está lá fora, gostaria de já dar um agradecimento especial. Depois dizer que não vamos fazer aqui uma abordagem política, vamos fazer uma abordagem do tema, uma abordagem muito pragmática, uma abordagem muito prática. O grande objetivo que nós queremos é que saiam daqui com uma ferramenta que lhes permita saber quais alguns dos apoios que existem para que as empresas nos possam contratar, quais alguns dos apoios que existem para estágios profissionais, porque hoje em dia penso que é uma mais-valia uma pessoa que esteja desempregada e que esteja a apresentar-se numa entrevista de emprego, será uma mais-valia chamar a atenção do empresário que, ao contratá-la, porque obedece a determinadas características, poderá ter o apoio X ou o apoio Y. Isso poderá ser, às vezes, o que poderá fazer a diferença entre um candidato e outro numa entrevista. Portanto, acho que podemos falar aqui em algumas questões que poderão ser um instrumento muito importante para quem está à procura de trabalho.
Em termos políticos, muito haveria a dizer sobre esta matéria. No Conselho de Paredes, infelizmente, estamos numa autarquia que tem uma empresa municipal para o investimento, uma empresa que foi criada para atrair investimento para Paredes e que, inclusive, nos seus estatutos tem a obrigatoriedade da criação de incentivos, de apoios à contratação de pessoas, e tem incentivos de apoio à criação de empresas. O que é certo é que essa empresa já existe desde 2008 e até hoje não colocou cá fora qualquer tipo desse sistema de incentivos. Portanto, muito haveria a dizer em relação à má política de apoio ao emprego que há em Paredes, mas enfim, é mais fácil andar a passear pelo Conselho com os Miss, com os candidatos a Miss Portugal, do que estar a reunir pessoas para falar sobre os apoios aos empregos. Aliás, se calhar até seria útil, muito útil nesta sessão, ter aqui as Misses, por exemplo, na primeira fila, até caberiam aqui, e de certeza que algumas, certamente, se não ganharem o título de candidato a Miss, até se calhar ficarão no desemprego e poderiam estar a contribuir para o seu futuro. Então, como eu vos disse, vai ser uma sessão muito prática. Eu começaria, desde já, com um apoio que está em vigor desde janeiro deste ano e que passa por uma renovação extraordinária dos contratos a termo. Isto é, todos vocês sabem o que são contratos a termo, é aquilo que nós conhecemos habitualmente como contratos a prazo. E o que é certo é que os contratos a prazo só se podem renovar 3 vezes. Portanto, ou seja, a pessoa faz um contrato a prazo de 3 meses, tem um contrato a prazo de meio ano, um contrato a prazo de 1 ano, e esse contrato só pode renovar 3 vezes. E o que é certo é que aquilo que se sentiu foi com esta crise, havia empresas que têm pessoas contratadas a prazo e quando vai chegar à terceira renovação, ou têm uma hipótese, ou essas pessoas ficam contratadas efetivas, ou então a empresa tem que as despedir, não pode renovar o contrato. Então, para que as empresas nesta altura de dificuldade tivessem a hipótese de manter este vínculo, mesmo que seja um vínculo precário a prazo, por mais algum tempo, este instrumento permitiu que aqueles contratos de trabalho, como vocês podem ver ali, que a sua renovação é para além de 10 de janeiro de 2012, além daquelas 3 renovações que os contratos a prazo já tinham, pode haver mais 2 renovações. Essas renovações não podem exceder 18 meses, portanto, se forem contratos de 1 ano, só se poderia renovar por mais 2 vezes de 9 meses, e não podem exceder 31 de dezembro de 2014. Mas eu tenho aqui um exemplo prático para que vocês fiquem a perceber aquilo que eu estou a dizer, e se calhar eu vou pegar isto na mão, é mais fácil para eu também olhar para ali, se eu conseguir. E então é assim, vamos imaginar, portanto, uma pessoa que tem um contrato a termo certo, um contrato a prazo de 6 meses, e esse contrato iniciou no dia 1 de março de 2011. Em 1 de setembro de 2011 faz uma primeira renovação, em 1 de março de 2012 uma segunda renovação. Quando chegamos à terceira renovação, que seria em 1 de setembro de 2012, o que é que acontece? Ou a pessoa fica efetiva na empresa, ou então a empresa teria de não renovar o contrato e essa pessoa ficava despedida. E esta legislação extraordinária, esta renovação extraordinária, permite que uma pessoa faça mais 2 renovações sem que a pessoa fique efetiva na empresa. Isto é, a pessoa, a partir deste ano, a pessoa ainda pode renovar o contrato até 1 de março de 2013 e também até 1 de setembro de 2013. Isto, no fundo, a pessoa é certa que continua a estar contratada a prazo, mas permite que a empresa, pelo menos durante mais 2 períodos, vá ver como é que a atividade da empresa se está a desenrolar e tenha mais tempo para decidir se realmente vai ficar com a pessoa ou não. Portanto, isto poderá ser útil porque pode haver pessoas que estão agora, por exemplo, prestes a fazer a terceira renovação do contrato e podem até pensar que, bem, enfim, não ficam efetivas ou vão ser despedidas, mas há esta possibilidade de elas renovarem o contrato por mais 2 vezes. Portanto, é um apoio que existe para as empresas. Depois, passaria a explicar uma segunda medida, que é a medida que se chama Estímulo de 2012. Isto sim, são medidas muito específicas que se dividem em vários eixos de apoio ao emprego para desempregados de longa duração. Isto é, pessoas que estão inscritas no centro de emprego e quem as contrata poderá ter um apoio para as contratar. E é o que vamos ver em seguida. Desde logo, dizer quem é que poderá ser essas empresas que podem contratar essas pessoas que estão desempregadas e ter um apoio por parte do Estado para contratar essas pessoas. Desde logo, tem que ser pessoas com 5 ou mais trabalhadores, vamos já explicar qual é a diferença. Se as empresas tiverem menos de 5 trabalhadores, podem também contratar. A única diferença é que há uma formação inicial que tem que ser dada a esses trabalhadores. Se a empresa tiver menos de 5 trabalhadores, essa formação tem que ser feita por uma entidade formadora certificada. Se for uma empresa com mais de 5 trabalhadores, é só contratar as pessoas, não tem que ter essa entidade formadora certificada.
As empresas têm que ter a situação regularizada perante o Fisco de Segurança Social, se vão receber apoios, não podem dever ao Estado, e têm que estar legalmente constituídas. Depois, quais são os requisitos para a atribuição do apoio? E aqui é que surge a grande novidade destes apoios que surgiram neste ano. Até agora, não havia apoios para empresas que contratassem uma pessoa a prazo, portanto, contratassem uma pessoa a título precário. Havia uns incentivos em que a empresa não pagava tanto a segurança social para contratar a pessoa, mas era se comprometesse com essa pessoa, ia contratar sem termo, portanto, efetivo. A partir deste ano, não. Portanto, uma empresa que queira fazer um contrato com uma pessoa que esteja desempregada e seja um contrato que é só de 6 meses, obtenha um apoio da parte do Estado para fazer essa contratação. Para isso, tem que haver criação líquida de postos de trabalho, isto é, no momento em que a empresa contrata a pessoa, o número de pessoas da empresa, o número de empregados tem que aumentar. Senão aqui podia haver algumas questões de abuso, isto é, alguém despedia alguém e depois voltava a contratá-lo depois. Isto é, se uma empresa tiver, no último ano, se mete uma média de 5 trabalhadores, se mete mais um, tem que, realmente esse mais um tem que passar a ter 6 trabalhadores. E depois também, durante o período em que ela tem aquele apoio, não pode haver também uma diminuição do número de trabalhadores. Portanto, se a empresa tinha 10 trabalhadores, contratou aquele apoio, passa a ter 11, tem que manter esses 11 durante os primeiros 6 meses. E depois há também o limite máximo de contratação de pessoas com esse apoio, isto é, uma empresa não pode contratar mais de 20 pessoas com esse apoio. E então, que apoio financeiro é que é esse? É um apoio financeiro de 50% do salário. Portanto, a empresa que contrata essa pessoa que está desempregada, essa empresa recebe 50% do salário dessa pessoa durante 6 meses. Portanto, vamos já ver um exemplo prático assim, mas é importante, uma empresa que está a pensar em contratar uma pessoa, nem que seja por um contrato de 6 meses, poderá saber que pode receber 50% do salário dessa pessoa durante 6 meses. Se a pessoa for contratada, lá está, sem termos, for contratada efetiva, ou se for uma pessoa que estivesse a receber um rendimento social de inserção, ou tiver uma idade igual ou inferior a 25 anos, tem uma deficiência, tem habilitações inferiores ao terceiro ciclo do ensino básico, ou então, se for uma pessoa que já esteja inscrita no centro de emprego há mais de 12 meses, esse apoio passa de 50% a 60%. Então, é um apoio importante para as empresas neste momento contratarem pessoas. Depois, há um limite, o limite do apoio poderá, aqueles 50%, se for 50% de 500 não tem valor, se fosse 50% de 1000 euros dava outro. E foi imposto um limite, que é o limite mensal de apoio, é de 419,22 euros, que é um IAS, que é um indexante de apoios sociais. Eu pus aqui um exemplo prático para vocês perceberem. Vamos supor que a empresa A contrata a pessoa B, com 40 anos, inscrita no centro de emprego há 8 meses. Portanto, cá está, ela tem aquela característica, a pessoa tinha que estar inscrita no centro de emprego há pelo menos 6 meses. Isso é que a pessoa tem que estar inscrita no centro de emprego há mais de 6 meses. E faz um contrato a termo certo, um contrato a prazo de 6 meses, com um salário mensal de 600 euros. Qual é o apoio que esta empresa vai receber por contratar esta pessoa? O apoio vai ser de 50% do seu salário. Como 50% de 600 e 300 é inferior aos 419, portanto, essa empresa, por ter este posto de trabalho durante 6 meses, vai receber um apoio de 6 vezes 300 euros, vai receber um apoio de 1.800 euros ao longo desses 6 meses. Pus aqui um outro exemplo para vocês verem no caso, por exemplo, de uma mulher, portanto, de um jovem, em que já vamos usufruir daqueles 60%. Vamos supor que uma empresa A contrata a pessoa B que tem 20 anos, está inscrita no centro de emprego também há 8 meses, pus aqui 8 meses, pode ser mais, só coloquei para ultrapassar aqueles 6 meses. Contrata com um contrato, através de um contrato sem termo, por exemplo, e com um salário mensal de 750. Neste caso, o apoio já será de 60% do salário. Aqui já sim já se vai aplicar aquele limite do IAS, portanto, o limite do apoio nunca poderá ser os 450 porque excede o limite do IAS, que é os 419,22, e então o apoio que essa empresa iria receber era 419,22, vezes 6 meses, iria receber um apoio de 2.500. Isto é, acho que uma pessoa que esteja desempregada e que esteja inscrita no centro de emprego há mais de 6 meses, que obedeça a estes requisitos, é importante que saiba isto, porque pode às vezes, no seio das PMEs, às vezes a informação não flui tão bem, e o empregador pode até inclusive não saber que há estes apoios, e se for até o desempregado elucidar a empresa de que há estes apoios, poderá estar efetivamente a contribuir para a sua empregabilidade. Agora iria passar para um terceiro programa, que é um programa que saiu muito recentemente, portanto, no mês passado, em junho, vai ser operacionalizado, se bem que já está
já está disponível a informação de como é que vai funcionar, mas vai ser operacionalizado este mês e irá começar a entrar em vigor no mês de setembro. E é um programa muito dirigido aos jovens, que vai passar não só pelo reforço dos estágios profissionais, como também ter apoios à contratação e apoios ao empreendedorismo e ao investimento, isto é, para jovens que queiram criar o seu próprio emprego. E eu então ia passar a explicar estes projetos que se intitula Impulso Jovem. Aliás, se vocês na internet colocarem Impulso Jovem, vão obter a informação ministerial sobre este programa. Ele divide-se, como eu dizia, por estágios profissionais, apoios à contratação e apoios ao empreendedorismo. Passando aos estágios profissionais, eles vão estar, até agora, os estágios profissionais eram muito genéricos e agora vai haver estágios profissionais adaptados ao tipo de empresa que quer contratar o jovem, e os apoios também serão a bolsa para os jovens que estão à frente do ano se trata de uma empresa ou outra. E vai haver então estágios que chamam estágios passaporte de emprego, é o nome que deram a esses estágios, e que pode haver esse tipo de estágios em empresas de bens transacionados. O que é que eles chamam de bens transacionados? São as empresas produtoras de bens que se transacionam, portanto, é a maior parte das empresas. Quando há empresas que estão ligadas à industrialização, amanhã há estágios chamados estágios de industrialização, há os estágios de inovação, que são os estágios que vamos ver a seguir, que são muito específicos para pessoas já com muita formação e já com mestrado, doutoramento, e são estágios muito fascinantes para essas pessoas. Haverá estágios para empresas que estão a tentar a internacionalização, estágios também nas IPSS, chamados de Economia Social. Aqui uma novidade que vamos dar agora em primeira mão ao José Sá, estou convido que ele vai fazer já uns estágios já na JTS, que vai ser permitido também estágios nas associações, federações juvenis e desportivas. O Sá tem lá aquela associação, a Par Jovem, portanto vai já contratarem umas pessoas para dar lá fazer ginástica lá através de estágios. Podem também ser estágios na agricultura e estágios na administração pública. Em relação a estes últimos que nós ouvimos falar, estão previstos a criação de 2.500 estágios na administração pública, isto é, nas autarquias, nos vários serviços da administração pública. Tivemos, inclusive, uma oportunidade na última reunião de Câmara, na quarta-feira, através do SAI, que também esteve presente na reunião de Câmara, de colocar a questão ao Presidente da Câmara qual era o número de estágios que ia criar em paredes. Disse-nos que ainda não sabia, portanto agradeceu o facto de estarmos interessados por essa questão. Houve em tempo já uma altura que colocámos essa questão e os estágios não avançaram. Nós esperamos bem que desta vez que a Autarquia de Paredes não nos permita essa oportunidade de criar esses estágios na administração pública. Então, passando agora mais especificamente à abordagem dos estágios, os estágios de passaporte de emprego, portanto, que no fundo é um bocado genérico a todos eles, são para jovens, e depois há aqui algumas nuances consoante o tipo de estágios em questão. Desde logo, isto aqui são para jovens entre os 18 e os 30 anos, que estejam inscritos no centro de emprego há pelo menos 4 meses. E a duração dos estágios são de 6 meses. Quanto ao apoio, a empresa, se for uma empresa que tenha 10 trabalhadores ou menos, a empresa durante esses 6 meses não paga nada. Então, a bolsa é inteiramente suportada pelo Estado. A pessoa tem lá um estagiário durante 6 meses e não paga nada. Se, portanto, o jovem não tiver o ensino secundário completo, o que terá direito a receber é uma da bolsa mensal, que são, aliás, de 419,22. Se já for um jovem com 12º ano, aí a bolsa já é 524,04. Se for um jovem com ensino superior, secundário ou secundário e superior, já será a bolsa de 691 euros. Se for uma empresa com mais do que 10 trabalhadores, aí a empresa suporta 30% desta bolsa e o Estado paga 70% desta bolsa. De referir que uma empresa que esteja a pensar em contratar um jovem que esteja nas condições de fazer o estágio, pode fazer o seguinte: pode, nos primeiros 6 meses, até promover o estágio, e a seguir pode beneficiar, porque a seguir do estágio pode acontecer uma de duas coisas. Ou a pessoa fica a trabalhar na empresa ou não fica a trabalhar na empresa. E, portanto, se a pessoa no final do estágio promover um contrato, nem que seja um contrato a prazo de 6 meses com o trabalhador, pode ainda, durante mais 6 meses, obter aqueles apoios que falámos há pouco. Portanto, ou seja, isto é cumulativo com aqueles tipos de 2012, que vimos atrás. Depois, aquele tal estágio de passaporte de emprego e inovação, aí já, como dizia, que era para pessoas com um bocado mais de formação, vamos ver que é para pessoas com mestrado, com licenciatura, mestrado ou até doutoramento, aí já admitem jovens com
mais de idade, entre os 23 e os 34, e a duração também é de 6 meses. Neste caso, se a pessoa tiver um mestrado, a remuneração é 691, se tiver um doutoramento é de 943 e também a bolsa é paga pelo Estado a 100%. Lá está, isto mostra também um bocado aquela precariedade que temos vindo a assistir de contratar, de se pôr hipótese de contratar uma pessoa doutorada numa área de 943 euros, mas enfim também é um mercado que temos. Há pouco também não esqueci de referir, se a pessoa, no final do estágio, independentemente de aproveitar aquela estímulo 2012 que vimos, se a pessoa integrar a pessoa nos quadros da empresa, tem direito também a um prémio de integração, há um valor uniário que a pessoa recebe por contratar essa pessoa. Depois vimos há pouco que havia também os estágios profissionais da administração pública. Estes estágios são para jovens licenciados com idade até aos 30 anos, vai abranger 2.500 jovens, terá uma duração máxima de 12 meses, no caso da função pública terá duração máxima de 12 meses, portanto, entendemos ao que vai fazer a autarquia de Paredes, e quem diz a autarquia de Paredes, uma junta de freguesia que tenha necessidade de contratar também uma pessoa através dos estágios, também se pode candidatar a esta modalidade. E o apoio, se for um jovem licenciado, o apoio será do número 5 reais, portanto será de 628,83. É certo que a pessoa não tem garantias de ficar na autarquia ou nesse serviço da função pública após o estágio, mas o que é certo é que esse estágio conta para efeitos de preferência em futuros recrutamentos. Bem, em termos de estágios, era aquilo que eu gostaria de referir, e agora passaria a falar num outro medida que está prevista neste programa dos jovens, que é o apoio à contratação. Se enquadra uma vez mais no programa dos jovens, escusado a dizer que também é destinado a jovens com idade entre os 18 e os 30 anos que estejam inscritos no centro de emprego há pelo menos 12 meses. E em que é que consiste este apoio à contratação? Como vocês estão a ver, há uma empresa que esteja atenta, ou então a pessoa que também se consiga explicar essa empresa pode usufruir de vários incentivos, porque, uma vez mais, esta medida é acumulável com o destino de 2012. Isto é, se estivéssemos a contratar um jovem com idade entre os 18 e os 30 anos, não só podemos beneficiar daquele apoio que temos durante os 6 meses, como, para além disso, a parte que a empresa paga a segurança social, das 23,75 que paga sobre o salário que paga a segurança social, pode ser reembolsado, a 90% desse valor pode ser reembolsado, portanto, o Estado reembolsa isso à empresa. Ou seja, vendo aqui um exemplo prático, um jovem com 24 anos que esteja desempregado há 14 meses, há mais de um ano, e inscrito no centro de emprego, vai ser contratado pela empresa B com um salário de 600 euros e vão-lhe fazer um contrato a termo certo de 6 meses. Quais os apoios que esta empresa poderá usufruir? Já vamos ver aqui a mistura dos dois. Desde logo, as contribuições para a segurança social, a empresa paga 23,75 sobre os 600 euros, paga 142,50 euros. É isto que uma empresa contratada com sobre os 600 euros paga todos os meses à segurança social e pode ser reembolsado em 90% deste valor. Portanto, vai ser reembolsado em 128,25 euros por mês. E tínhamos visto há pouco, através daquela medida do estímulo de 2012, que um jovem nestas circunstâncias teria um apoio sobre o seu ordenado de 60% do seu salário, portanto, mais 360 euros. Isto é, uma empresa contrata a partir de setembro uma pessoa nestas circunstâncias tem um apoio nos primeiros 6 meses de 128 euros por mês mais 360 euros por mês. Isto é, 488 por mês. Ou seja, em meio ano, uma empresa pode contratar um jovem durante meio ano a pagar 600 euros, mas é reembolsado tem um apoio de quase 3 mil euros, 2.929 euros. Isto penso que poderá ser uma medida que, se for bem divulgada, como estamos a fazer agora, poderá ser útil para algumas empresas ainda tentarem criar alguns postos de trabalho. Depois, terminando este apoio à contratação, que se baseava no apoio sobre as contribuições, vamos entrar agora numa última parte, que já não estamos a falar propriamente do apoio à contratação de pessoas, mas sim em as pessoas tentarem fazer o seu próprio emprego, tentarem criar o seu próprio emprego. Então vai haver um apoio ao empreendedorismo que está a ser operacionalizado neste momento, que vai entrar em vigor, como disse, já em setembro, em que, dirigido a jovens recém-licenciados ou desempregados com qualificação superior, ou são jovens que acabaram de se licenciar, ou pessoas já licenciadas mas estão desempregadas, em que
elas podem usufruir de receberem desde logo, se apresentarem uma proposta de vão criar o seu próprio emprego, receberem todo o subsídio de desemprego que teriam para receber, portanto, em vez de estarem aquele tempo no desemprego e receber todos os meses aquele valor, podem antecipar esse subsídio todo de uma vez só para fazerem os seus investimentos e terem também acesso ao microcrédito. Este tem sido uma das principais dificuldades daqueles que já existe neste momento, esta possibilidade, como vamos ver a seguir, de a pessoa antecipar o seu subsídio de desemprego de uma vez só, mas este acesso ao microcrédito, até agora as pessoas têm-se queixado, eu tenho sentido isso muito na pele, sou consultado por muitas pessoas para fazer projetos de criação do seu próprio emprego, e esta linha de microcrédito não tem funcionado muito bem. Os bancos neste momento, ou a pessoa apresenta garantias de que poderá solver os seus compromissos externos, apresenta uma nova lista, ou então é quase impossível a pessoa obter esse microcrédito junto da banca. Aquilo que está descrito pelo Estado é que haverá maior apoio, maiores garantias do Estado para que essas pessoas possam realmente aceder a esse microcrédito. Depois, uma situação curiosa, que gostaria também de falar, que é o apoio ao empreendedorismo, ao qual chamaram o Clube Jovem. Isto que é, aliás, nós vamos ainda antes do final do ano fazer uma ação temática para abordar a temática das cooperativas, até porque este ano é o ano internacional das cooperativas. E as cooperativas, sobretudo aqui no conceito como a nossa, em que temos muita área de cultivo, as cooperativas sabemos que funcionam bem no caso da agricultura. E também para jovens entre os 18 e os 30 anos, que se queiram desenvolver a sua atividade no âmbito da cooperativa, nomeadamente no nível agrícola, que funciona bem nas cooperativas, porque nem toda a gente faz o mesmo tipo de cultivo, e portanto juntarem-se e terem um mercado abastecedor com vários produtos que resulta sempre. E para jovens que se queiram juntar numa cooperativa, mas pode ser agricultura, pode ser outro tipo de atividade, vai haver também um apoio financeiro por cada cooperador que entra nessa cooperativa e também um acesso a uma linha de crédito de 25 mil euros com um ano de carência e um reembolso de 5 anos e com uma taxa de juros muito competitiva, uma vez que é suportada em parte pelo Estado. Depois, há o chamado apoio ao empreendedorismo do tal microcrédito. Este aqui é dirigido a jovens desempregados com idades entre os 16 e os 34 anos, também sejam inscritos no centro de emprego há mais de 4 meses, e que prevê realmente o apoio financeiro a quem vai desenvolver uma atividade e a taxas muito reduzidas e a serem reembolsadas em 5 anos. Este microcrédito, como eu lhes digo até agora, funcionou muito bem até 2008 e 2009, depois deixou de funcionar porque a banca começou a restringir muito o acesso ao crédito e, como tal, este acesso é um crédito com um grau de risco até muito considerável, porque são pessoas que estão a dar os primeiros passos numa atividade. O que é certo é que agora o Estado se compromete com um maior aval das empresas de garantia mútua, por forma que as pessoas, nestas circunstâncias, a partir desse tempo, consigam ter um maior acesso ao microcrédito. Finalmente, e agora já ia sair do programa Impulso Jovem, o programa Impulso Jovem tinha aquelas três vertentes, as vertentes dos estágios profissionais, aquela vertente do apoio à contratação ao nível dos encargos para a ação social e depois aquela vertente do financiamento. Gostaria, por último, de falar neste apoio à criação do próprio emprego, que já está em vigor desde 2009, que qualquer pessoa que esteja inscrita no centro de emprego poderá, junto do centro de emprego, se apresentar um projeto, antecipar, receber de uma vez só todo o fundo de desemprego que teria a receber e também aceder às linhas de microcrédito que vamos ver a seguir. Essas linhas de microcrédito, que eles chamam também de linhas abertas em empresas, podem ser duas delas, uma chama-se Microinvest e outra chama-se Invest Mais. A Microinvest é o financiamento até 20 mil euros e a Invest Mais é já para projetos com um bocado mais de necessidades de financiamento. O financiamento pode ir até 100 mil euros, condicionado a 95% do investimento e também limitado a 50 mil euros por custo de trabalho. Portanto, se for para investimentos de maior valor, será este que investe mais. Devo dizer que tenho esperanças que agora, a partir de setembro, se realmente for verdade aquilo que está no Impulso Jovem, estas linhas de crédito vão ser incentivadas, porque até agora, até 2008, funcionaram muito bem, mas a partir de 2008, uma vez que a banca
está por trás destas operações de crédito, as dificuldades em essas pessoas acederem à banca têm sido mais evidentes. Pronto, e era isto que lhes tinha para trazer hoje. Tentei ser o mais breve possível para também deixar agora algum espaço à parte. Nós vamos colocar estes slides no site do PS.